Olá, turma, beleza? Trazendo aqui um pouco mais sobre o Scratch e hoje a ideia é falar um pouquinho sobre perguntas e respostas. A ideia é construir um quiz aqui com Scratch, tá certo? E aqui a gente consegue, utilizando variáveis, utilizando a categoria sensores e também controle, a gente consegue criar um joguinho de perguntas e respostas, uma dinâmica legal que se torna até uma pegadinha aí. Você pode brincar com seus amigos, enfim. Eu já deixei o código aqui pronto para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar extenso. Mas vamos lá, vamos navegar então pelas categorias aqui dos blocos que eu utilizei para construir esse quiz aqui, esse perguntas e respostas. Bom, em sensores, quando a gente vem aqui no Scratch, né, na categoria sensores, a gente tem o bloco pergunte, né? Aqui aparece, por exemplo, qual é o seu nome. Se eu fizer isso, né, ele vai mostrar para a gente ali qual é o seu nome. Não é o caso aqui, só como exemplo, tá? Para que a gente possa guardar, então, né? Se você observar, abre então uma caixinha que a gente chama de input, para que a gente possa digitar, né? Mel aqui, o nome Mel, hein? Aí eu dou um Enter, mas observe, nada acontece, porque na verdade ele guardou na memória a minha resposta, mas eu não coloquei isso na tela. Então eu estou trabalhando aí com dados de entrada e saída. Para que eu possa exibir, por exemplo, a minha resposta na tela, eu venho em aparência, posso pegar o bloco diga, né? Aqui eu volto em sensores e pego o bloco resposta. E aí eu posso dizer por quanto tempo essa resposta vai ficar ali na tela. Vou botar aqui 5 segundos como exemplo. Então, qual o seu nome? Eu vou botar aqui Ricardo, tá certo? Vou dar um Enter. Observe que já apareceu aqui na tela a minha resposta, Ricardo. Então, dessa forma, eu tenho como, né, criar aí uma dinâmica de perguntas e respostas através da plataforma. Posso utilizar essa dinâmica para aprender um pouco mais sobre os assuntos que eu estou trabalhando com a minha professora, um pouco mais de ciências, um pouco mais de matemática, um pouco mais de geografia, história, enfim. E eu posso também disponibilizar essa brincadeira, esse jogo, essa interação, esse quiz com os meus colegas, né? Para que a gente possa estar compartilhando, claro, links aqui do Scratch. A gente tem que ter uma conta, né? E a gente tem que habilitar também essa estrutura aqui, clicando em compartilhar, que fica laranja. Nesse caso aqui, está na cor azulzinha, né? Informando que eu já compartilhei. Mas você que tem a sua conta no Scratch, quando você começar a construir seus projetos, você vai perceber que vai ficar aqui, né, um botãozinho laranja de compartilhar para lhe chamar a atenção. Então, basicamente, a gente tem o bloco em sensores, o bloco pergunte, tá? E espere, ele fica ali esperando a nossa resposta. E a gente tem também o bloco resposta, que já está pronto aqui para que a gente possa interagir com esse valor. E nesse caso aqui, como exemplo, eu só fiz exibir na tela, né? Vou tirar aqui no nosso painel, vou trazer um pouco mais para o centro aqui. Já nessa estrutura aqui do jogo, eu criei uma variável, eu vim aqui em variáveis, tá? Criei uma variável chamada pontos. Para criar uma variável, a gente clica aqui, ó, criar uma variável. A gente dá o nome dessa variável, clica em OK, tá? Então, eu tenho a variável pontos e eu disse assim, que quando o meu jogo começar, né, quando eu clicar na bandeirinha verde, eu vou, olha, eu peguei esse bloco aqui, mude, tá certo? E eu disse, ó, para mudar a minha variável pontos, para o valor 0, que é para, claro, começar em 0, né? E não começar já com pontos. Depois eu utilizei o bloco pergunte, que eu já falei para vocês que a gente encontra aqui na categoria de sensores. Coloquei também, olha, essa estrutura de condição, que é aqui em controle, a gente encontra estrutura de condição simples, tá certo? Que é o se, então, e a gente encontra a estrutura de condição composta. E a gente pode ainda, quando a gente coloca uma dentro da outra, a gente chamaria essa estrutura de decisão, né, essas condições aqui no ambiente computacional, estrutura de decisão aninhada, se a gente for aninhando uma dentro da outra e tal. Como eu fiz aqui, eu precisei criar ela aninhada para ter o tratamento de pelo menos duas respostas mais específicas, que é a cor cinza e a cor branca, né? Cor branca. Tá. Então,
eu vou tirar aqui do painel agora. Então a gente continua. O que foi que eu fiz aqui? Eu vim aqui em operadores, tá? Eu utilizei então o controle C, né? E aí, só para ter como exemplo, eu vim aqui em operadores. Aqui em operadores a gente tem operadores aritméticos, a gente tem operadores relacionais quando a gente compara um valor com outro, maior, menor, igual. A gente tem operadores lógicos, né? Se é verdadeiro ou falso, quando a gente tem i ou aí é algo que a gente precisa se aprofundar em outra dinâmica, porque senão fica muito grande o vídeo, né? E eu trouxe o operador aqui relacional para comparar o valor da minha resposta, como está aqui, com a cor de fato, que é a cor do cavalo branco de Napoleão, segundo este site aqui que vocês estão vendo, né? Então, esse site traz aqui a cor branca, a cor do cavalo de Napoleão, na verdade, né? Com a cor cinza. Ele fala aqui, deixa eu ver. Cadê? Um cavalo árabe inteiro, tá? De cor cinza claro, tá vendo? Mas eu vou trazer só a cor cinza, de cor cinza claro. Nasceu e tal, enfim. Voltando aqui para o nosso Scratch. Então, eu consigo pegar a resposta, né? Eu posso criar uma legenda e trabalhar com valores numéricos, depende da minha lógica, como eu posso pegar o texto que foi digitado. O cuidado do texto é que você pode nunca ter a resposta, né, certa, porque você pode deixar muito aberto. Eu gosto muito de trabalhar com valores, né, numéricos, porque eu determino já quais são as opções. Mas, como exemplo aqui, eu vou trabalhar com a resposta aberta, tá? Então, eu tenho essa possibilidade de comparar a resposta com um determinado valor, que nesse caso aqui é o texto cinza, né? O valor cinza aqui, ou branca. Eu estou dizendo que a cor ou é cinza ou é branca, ou eu vou fazer o tratamento para nenhuma dessas cores, tá? Então fica a pegadinha aí, porque na maioria das vezes vai se pensar que a cor branca do cavalo branco, a cor do cavalo branco de Napoleão é a cor branca, né? Sei lá. Mas enfim, a título de dinâmica aqui, e essa brincadeira fica até mais gostosa. Eu tenho então, se a resposta for cinza, que é a resposta certa, tá? Eu vou botar aqui um toque de musical, eu venho aqui em sons, tá? Eu escolho aqui, ó, toque o som, e aí eu tenho alguns sons dentro desse projeto, para eu acrescentar o som, tá vendo? Já tem alguns, mas eu venho aqui, olha, selecione um som, eu clico aqui, e eu posso escolher, escolhi aqui, ó, tem um maluco aqui, enfim, eu escolhi aqui em vozes alguns sons, certo? Enfim, você pode acrescentar o seu projeto, depois voltar aqui em código e seguir. Aqui também a gente tem o bloco aparência, onde a gente pega o bloco diga. Eu coloquei a mensagem parabéns, você acertou por 5 segundos na tela. E eu disse que se tiver certo, ele vai, né, quem estiver jogando vai ganhar um ponto. Mas se tiver errado, quem estiver jogando vai perder um ponto. E isso pode, né, ir se acumulando. Então, cuidado é que você pode jogar e de repente você sair devendo pontos, tá certo? Então, basicamente, é essa estrutura. Tem o controle, tem as variáveis aqui, o bloco de variável para a gente mudar para zero, o bloco aqui em sensores de pergunta. A gente tem o bloco de controle, só que a estrutura condicional, tá? Se não, e aí a gente vai fazendo esse tratamento, tá certo? E, basicamente, o que é que vai acontecer? Caso a resposta seja certa, caso a resposta seja errada, tá certo? Vou clicar na bandeirinha verde até para o vídeo também não ficar muito grande. Vou clicar aqui na bandeirinha verde e nós vamos, então, visualizar como é que tudo isso funciona. Cliquei na bandeirinha verde, a pergunta já vem à tona. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu vou colocar verde. Vou dar um Enter. Não foi dessa vez, olha só, tá certo? Não foi dessa vez. E perdemos um ponto. Vamos fazer de novo para a gente ver as outras tentativas. Então, eu vou colocar aqui branca, cor branca. Ó, só que não, tá certo? E a gente vai perder um ponto também. Agora imagina a gente colocando então a cor certa, que é a cor cinza. Parabéns, você acertou, palmas. E aí, claro, você observa que a gente precisa clicar na bandeira verde todas as vezes que a gente quer criar uma interação. E também a gente não faz o somatório de pontos, porque a gente não usou estrutura de repetição, que também está aqui em controle, tá certo? Estrutura de repetição está aqui, né? Repita quantas vezes for necessário, espere até que, repita até que, aí a gente vai colocando condições. Bom, para esse momento, a ideia é entender um pouco como funciona perguntas e respostas dentro do ambiente do Scratch, ok? Então fica aqui
mais uma dica do professor Ricardo. Faz os testes aí, tenta ver o que é que você cria aí de novidade, interage com os colegas, coloque isso em prática e depois a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, tá bom? Forte abraço.